né, para a gente observar tudo e aqui encerrando o nosso Povo News. A gente vai acompanhar agora a linha do tempo da prisão de Jair Bolsonaro, da presidência à prisão preventiva, a jornada de Bolsonaro na Justiça. 6 investigações foram abertas contra Bolsonaro, uma delas foi arquivada pelo STF. Trata-se do caso de indícios de fraude em cartões de vacina. Isso durante a pandemia de Covid-19. As demais estão em curso e o presidente recebeu determinação de prisão preventiva, o material também assinado pela repórter do Povo Mais, Ludmila Barros. O julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal representa apenas um caso de uma série de ações que circulam o ex-presidente desde que ele deixou o cargo, lá em 2022. Finalizado em 11 de setembro de 2025, a maioria da primeira turma votou pela condenação e um mês depois foi decretada a prisão preventiva pela Polícia Federal, Foi pedida pela Polícia Federal, decretada por Alexandre de Moraes. A determinação diz respeito à suposta trama golpista, na qual o ex-presidente e 7 aliados teriam agido para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, nas quais ele foi derrotado pelo atual presidente Lula e aqui réu e relator frente a frente no processo de julgamento, inclusive no momento de oitiva de depoimentos. Os acusados respondem pelos crimes que se seguem: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Bolsonaro já estava em prisão domiciliar, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares. Aqui a gente tem todos os integrantes do núcleo 1 da trama golpista, Lembrando que Ramagem está foragido, está em Miami, nos Estados Unidos. Essa lista também inclui, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-candidato a vice de Bolsonaro em 2022, finalmente Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens, todos condenados. E aqui um material interativo aqui nesses infográficos bem trabalhados para ajudar aí na leitura, na compreensão de tudo isso. Aqui são todos os casos que envolvem Bolsonaro: a BIM paralela, tentativa de golpe, joias saudistas, fraude em cartões de vacina, interferência na PF, vazamento de dados de inquérito do Supremo. E aqui toda a linha do tempo, desde 2020, quando houve a abertura de um inquérito contra atos antidemocráticos de apoiadores dele em plena pandemia. Em 19 de abril daquele ano, marcharam por diversas cidades brasileiras pessoas pedindo o fechamento do Congresso, do STF, uma reedição do AI-5. São muitos os episódios durante apenas os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Nos anos seguintes, muitas questões jurídicas também complicadas que só agravaram a situação de Jair Bolsonaro. E aqui a gente tem, de fato, a linha do tempo, desde 2020, com a abertura do primeiro inquérito, 2021, temos a PGR pedindo o arquivamento do inquérito por falta de provas contra suspeitos. Moraes arquivou, mas abriu outra investigação sobre a atuação de grupos que atacavam as organizações democráticas pela internet, o inquérito, o famoso inquérito das milícias digitais. Julho de 2021, Bolsonaro faz live atacando o sistema eletrônico de votação. Ainda em 2021, Bolsonaro divulga dados sigilosos da PF pelo Twitter. 2022, Moraes quebra sigilo bancário de Mauro Cid. Informações dele servirão de base para inquéritos futuros. Ainda em 2022, 5 de julho, reunião ministerial na qual Augusto Heleno diz que, se for preciso virar a mesa, é antes das eleições. 18 de julho do mesmo ano, em reunião com os embaixadores de vários países, Bolsonaro acusou de fraude sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Esse fato aqui é importantíssimo, porque desencadeou aí a inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030. Ainda em 2022, ainda no poder, no dia 30 de outubro, Lula derrota Bolsonaro nas eleições presidenciais. Antes disso, a PRF foi mobilizada para realizar operações em locais específicos de eleitores de Lula.
1º de novembro de 2022. Bolsonaro finalmente reconhece a derrota. Eleitores de Bolsonaro começam a acampar em quartéis, cobrando uma intervenção militar sobre o resultado eleitoral. É a gênese da trama golpista. 30 de dezembro, Bolsonaro vai aos Estados Unidos. Neste mês, teria sido elaborada a minuta golpista. 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Bolsonaro atacam e depredam os três poderes em Brasília, naquelas cenas lamentáveis, mas históricas ao mesmo tempo e que só agravaram a situação de Jair Bolsonaro. 17 de janeiro também de 2023, minuta golpista é encontrada na casa de seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. 10 de janeiro de 2023, Bolsonaro posta um texto nas redes sociais questionando o resultado das urnas. Ele apagou logo em seguida. 6 de março de 2023, Polícia Federal inicia investigação sobre as joias sauditas. Ainda em 2023, Bolsonaro depõe em 5 de abril sobre o caso das joias. 27 de abril, depõe sobre ataque aos três poderes. Falou por 2 horas na posição de instigador, muito devido a essa postagem de janeiro. 3 de maio, PF realiza busca e apreensão em endereço ligado a Bolsonaro em Brasília. Mauro Cid é preso. Maio de 2023, 11 de agosto, deflagrada a operação para investigar venda de joias. São muitos casos que acabam aqui se entrelaçando e alimentando essa quase infinita linha do tempo. Ainda estou em 2023, mas vou aqui agilizar para a gente concluir logo. 18 de outubro, Bolsonaro participa de oitiva do inquérito sobre empresários do plano de golpe. Fevereiro de 2024, Bolsonaro depõe sobre tentativa de golpe de Estado na Polícia Federal, permaneceu em silêncio. 4 de julho de 24, Bolsonaro e outras 11 pessoas são indiciadas por venda de joias sauditas. Ainda em 2024, será que travou aqui o negócio? Acho que é só mudar de ano. Não, travou mesmo. Se a produção conseguir me ajudar, só para a gente concluir aqui essa linha do tempo, estamos em 2024, 2025, 9 de julho, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que produtos importados do Brasil pagarão 50% de impostos a partir de 1º de agosto. Toda a questão aí do tarifaço. 8 de julho, operação da PF sob determinação do STF, Bolsonaro é orientado a usar tornozeleira. 4 de agosto de 25, ministro do STF determina prisão domiciliar de Bolsonaro. 21 de agosto, PF indicia Jair Bolsonaro e Eduardo por coação e impõe restrição ao pastor Silas Malafaia. Pode passar mais um pouquinho, produção, que 2025 está quase acabando aqui nessa nossa linha do tempo. 2 de setembro, STF dá início ao julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. 12 de setembro de 25, maioria da primeira turma, na verdade foi 11 de setembro, né? Maioria da primeira turma condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. 22 de novembro, Polícia Federal determina a prisão, é hoje, né? O último fato dessa longa linha do tempo aqui envolvendo Jair Bolsonaro e questões políticas e jurídicas. Polícia Federal determina a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. É isso. Terminamos, né? Então, aqui